Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Eu sou o médico Alexandre de Carvalho Alves, pneumologista, convidado do programa Bem Viver para falar para vocês hoje. Vamos conversar sobre cuidados respiratórios no período da pandemia da Covid-19. No programa Bem Viver de hoje, vamos tirar algumas dúvidas sobre cuidados respiratórios no período da pandemia do novo coronavírus. No contexto atual dessa pandemia do novo coronavírus, o pneumologista é um profissional muito importante nesse contexto. As queixas respiratórias são queixas que estão presentes, né, no quadro clínico dessa doença. Então nós temos tosse, temos falta de ar, que a gente chama de dispneia, coriza, dor de garganta, e um aspecto importante da infecção pelo novo coronavírus é a febre, dor de cabeça e a tosse. Os pacientes pneumológicos são pacientes que têm doenças pulmonares crônicas. Então são pacientes que já têm habitualmente quadro respiratório frequente. Tosse, tem chieira no peito, tem expectoração, tem catarro, queixa de falta de ar, eventualmente um quadro mais agudo de uma exacerbação das doenças que eles já têm. Então, o pneumologista é um profissional muito importante. Então, o paciente tem uma queixa respiratória com algum sintoma de gravidade, né, uma tosse com catarro, com sangue, uma piora no quadro que ele já tem, no quadro da doença crônica, da asma, do DPOC, é importante sim procurar o pneumologista. Talvez não sempre presencial, dependendo da situação, é até preferível que se entre em contato antes com a secretária, eventualmente com o próprio médico, com o pneumologista, onde nós vamos orientar para ver se realmente há necessidade do paciente se dirigir ao consultório. Mas realmente é um profissional que deve ser lembrado nesse período da pandemia da Covid-19. Como eu falei, tem algumas alterações, alguns aspectos da tosse que levantam-se uma preocupação. O paciente que já tem uma tosse crônica, que já está acostumado com aquele aspecto, aquela natureza da tosse, o asmático, quem tem as alergias crônicas de vias aéreas superiores, como as rinossinusites, os pacientes que têm a doença pulmonar obstrutiva crônica ou enfisema, são pacientes que têm um quadro já crônico de tosse. O que acontece é que, em algum momento, se você notar uma mudança no aspecto dessa tosse, a tosse que era leve passou a ser mais intensa, uma tosse que era seca passou a ser produtiva e mais intensa, a tosse passou a ser acompanhada de uma falta de ar, que a gente chama de dispneia, a tosse está acompanhada de uma febre alta, uma perda de peso, uma dor para respirar. Então são situações que sim, deve procurar o pneumologista. Então se você tem um quadro de base, um quadro que piorou recentemente, sim, você deve procurar. Se você não tem doença de base pulmonar, tem um quadro agudo com sintomas intensos, respiratórios, tipo esses que eu falei, da tosse, falta de ar, tosse com sangue, sim, deve procurar um pneumologista. A asma e rinite são doenças muito prevalentes, mas não há uma associação direta com a infecção pelo novo coronavírus. O que pode acontecer nesse contexto é um fator de confusão nos sintomas, porque alguns sintomas que são presentes nessas doenças crônicas estão presentes também na infecção pelo novo coronavírus. Então, alguns sintomas se sobrepõem, como a tosse, o catarro, a expectoração não é muito comum na infecção pela Covid, mas pode estar presente.
eventualmente febre, dor para respirar, mas os sintomas da rinite e da asma, né, para quem tem essas doenças crônicas, a pessoa consegue, pela cronicidade da doença, ela já consegue diferenciar, ela sabe notar quando houve alguma mudança para procurar o pneumologista. Mas não necessariamente não existe uma relação entre a infecção pelo novo coronavírus e essas duas doenças. O asmático, a asma persistente, né, a asma brônquica, a asma alérgica persistente é considerada uma patologia crônica. Como patologia crônica, é uma das doenças que são consideradas, né, como fator de risco para complicação em eventual infecção pelo novo coronavírus. É claro que se a asma estiver bem controlada, se o paciente não tiver nenhuma exacerbação, o risco se aproxima ao risco que uma pessoa que não tem essa comorbidade teria na mesma faixa etária. Mas é mais um ponto aí importante que a gente tem que levar é o seguinte: o paciente que tem asma, nesse período da pandemia, tem que reforçar os cuidados para ter um controle adequado da doença. Usar a bombinha da forma adequada, tem a bombinha de manutenção, que é aquela bombinha que tem um corticoide inalatório, deve ser mantido. Se eventualmente tiver uma piora aguda no quadro da doença, procurar assistência médica, procurar o seu médico, o seu pneumologista. A asma é uma doença que ela pode surgir desde a infância até a velhice. É mais comum que ela comece já na infância. São pacientes que desde pequenos já apresentam algumas doenças, algumas alterações que indicam que ela poderá desenvolver posteriormente a asma. Às vezes é um bebê que chia, tem muita alergia de pele, eczema, aquelas alergias, né, alergia a medicações. O mais comum é que se comece na infância, mas virtualmente qualquer idade pode surgir a asma. Inclusive nós vemos pacientes com mais de 60 anos desenvolverem asma, que a gente chama de asma de início tardio. Como eu falei, como existe essa sobreposição de sintomas nas alergias respiratórias, na rinite alérgica, na asma, com a Covid-19, pode ter uma certa confusão ali no início. Pacientes que têm a doença já começam a tossir, tudo, ou alguém da família fica ansioso. O que ajuda a diferenciar, no caso, entre essas duas, as doenças respiratórias crônicas e a Covid, é a questão da cronicidade. Essas doenças respiratórias, a asma, a rinite alérgica, a DPOC, são doenças crônicas. O paciente já convive com aquela doença há muito tempo. Muitas das vezes já conhecem a característica da tosse, como ela se apresenta. Então, o próprio paciente, pelo autoconhecimento, ele consegue discernir. A Covid é uma doença de início agudo, é uma doença aguda. E raramente ela se apresenta só com um sintoma. A maioria dos pacientes, na verdade, vão ser inclusive assintomáticos, claro, pode ser totalmente assintomáticos. 80% dos casos dos pacientes que contraem o novo coronavírus ou vão ser assintomáticos, que são aproximadamente 55%, ou vão ter quadros leves a moderados, 25% aí. Mas ele vai ter um quadro de febre, a febre é muito prevalente, 70%, 80% dos casos você vai ter uma febre. Você vai ter não só a febre, pode ter associação aí com a febre, uma febre que geralmente é uma febre alta, dor no corpo, dor de cabeça, a questão do paladar, que é uma coisa, da capacidade de sentir cheiro, né, que nós chamamos de anosmia, que pode estar presente também nas rinites alérgicas, pode causar uma certa confusão, mas como eu disse, como é um contexto agudo, então eu acho que dá para diferenciar observando se é agudo, se é um quadro crônico, se é uma mudança no estado crônico basal que o paciente já tem, mas eu acho que não tem muita dificuldade nessa diferenciação não. Presença de febre alta, dor no corpo, dor de cabeça, é um quadro gripal, ok? Não dá para falar que é Covid, mas é um paciente que tem a suspeição aí do diagnóstico do novo coronavírus. A doença pulmonar obstrutiva crônica
é uma doença, uma alteração crônica das vias respiratórias que nós encontramos nos pacientes que têm exposição a alguns fatores de risco. O principal deles é a fumaça de cigarro, mas pode também ser de fumaça de fogão a lenha ou exposição à poluição atmosférica. E tem alguns pacientes também que têm algumas predisposições genéticas que podem se apresentar com essa doença. É uma inflamação crônica da via aérea, em que você tem uma inflamação tanto dos brônquios, que é aquela tubulação que leva o ar das narinas, da boca até os alvéolos, que é a parte terminal ali do pulmão onde é feita a troca gasosa. Você tem uma inflamação crônica, as glândulas dos brônquios que revestem essa mucosa vai ficar inflamada. Você tem a longo prazo uma alteração definitiva por remodelamento, alteração da estrutura dos brônquios. Lá na frente você tem uma lesão dos alvéolos, uma alteração estrutural dos alvéolos, é onde a gente chama de enfisema, onde você perde de forma definitiva aquela anatomia normal do alvéolo para permitir a troca gasosa. Então uma doença crônica, né, em que você tem uma perda progressiva na capacidade respiratória, na sua capacidade de exercício, e tem um aspecto de ser irreversível. Então, por isso que é importante nós tentarmos controlar esses fatores de risco que podem levar à doença pulmonar obstrutiva crônica. Tem alguns pacientes idosos, pacientes debilitados, crianças também, mas o paciente idoso é mais frequente isso. Você pode sim ter pneumonias, inclusive pneumonias graves, e não apresentar esse sintoma da febre. O que você vai ter, muitas das vezes, vai ser uma alteração de comportamento, confusão mental, prostração, o paciente reduz o apetite, mas é possível sim ter pneumonias graves inclusive, mas sem febre. Mas vai ter outros sintomas que vai ajudar a diagnosticar e vai ajudar a família a ver que tem algo errado e procurar assistência. Vamos para um breve intervalo e voltamos a seguir. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Estamos de volta, vamos continuar aqui com o nosso programa. Nós estamos falando hoje sobre cuidados respiratórios no período da pandemia da Covid-19. Resfriado e gripe são duas doenças de causas virais, causa viral as duas. A gripe ela é uma infecção viral mais grave, uma infecção viral respiratória mais grave. Ela é causada pelos vírus influenza, os principais, influenza A e influenza B. É uma doença com sintomatologia mais severa. Você vai ter um quadro de febre, de prostração. É uma doença que pode complicar com a pneumonia viral grave. O resfriado é um quadro mais leve. É causado também por vírus. Tem uma gama de vírus que podem estar implicados. O rinovírus é o mais prevalente, é o mais frequente. Mas você pode encontrar o adenovírus, vírus sincicial respiratório, o vírus para-influenza e até o coronavírus. Mas é um coronavírus, outro tipo de coronavírus, que é um coronavírus sazonal, que circula no período do outono, no início do período mais frio, mas são doenças de via respiratória, sendo que a gripe costuma ser uma doença mais grave, com potencial de complicação maior. A pneumonia nada mais é do que uma infecção do pulmão. Essa infecção ela pode ser causada tanto por bactérias, tanto por vírus. Tem algumas pneumonias com causas inflamatórias não infecciosas, são mais raras, mas o mais comum é a pneumonia bacteriana e a pneumonia viral. É uma infecção do pulmão, uma infecção dos alvéolos pulmonares, que é aquela parte terminal ali da via respiratória, onde vai ser feita a troca gasosa. É uma doença que pode ser grave, pode evoluir de mais leve, mas pode ter uma evolução muito grave, a depender do paciente.
E sim, ela pode ser contagiosa. Se for por causa viral, esse potencial de contágio é maior. Tem 2 vírus que acometem com frequência o pulmão, que pode dar uma pneumonia viral que é muito grave, muito severa, que é o vírus da influenza e o coronavírus. Esse tipo de coronavírus, tanto o SARS-CoV-2, que é esse da Covid-19, tem o SARS-CoV, que outros tipos de coronavírus, 2 tipos principalmente que tiveram pandemias em 2002, 2012, que também são extremamente contagiosos. Mas a pneumonia bacteriana, sim, ela pode ser contagiosa, mas isso é mais raro. É muito raro a infecção direta, o contágio direto. Geralmente os germes bacterianos que levam a pneumonia, eles estão no próprio corpo do paciente. Na maioria das vezes na garganta, na orofaringe. São secreções que muitas das vezes são provenientes das vias aéreas superiores, que descem para o pulmão e causam esse quadro de pneumonia. A pneumonia, a depender da faixa etária do paciente acometido, pode ter evoluções mais graves. A pneumonia no idoso, ele costuma complicar mais. São pneumonias que podem ter uma chance maior de se alastrar, é o que nós chamamos de sepse. Pacientes que têm também comorbidades, em que você tem uma alteração da imunidade, pacientes que têm cicatrizes no pulmão, pode ter uma evolução mais grave. Mas, de maneira geral, em se falando de faixa etária, de idade, a pneumonia no idoso ela pode se complicar mais e também a pneumonia na criança. Também é uma pneumonia que pode, sim, evoluir de forma mais severa. A criança ainda não tem um sistema imunológico formado e pode ter uma evolução desfavorável. E tanto no idoso quanto na criança, você pode ter um quadro de pneumonia com uma evolução diferente. Tem casos, inclusive, de pneumonias graves que você não tem muitas alterações no raio-x. Então tem que ficar atento para esses 2 extremos de idade, a criança e o idoso. Então são dois extremos aí de idade que têm um risco maior de ter uma pneumonia mais severa, de evolução mais rápida e mais grave. A síndrome respiratória aguda grave é o acometimento pulmonar, infecção pulmonar pelo novo coronavírus. O grupo do coronavírus é um vírus que tem uma prevalência grande na natureza, ele é encontrado em animais, sobretudo em morcegos, algumas espécies de morcegos, tem alguns mamíferos que são acometidos por infecções pelo novo coronavírus. São 7 tipos de coronavírus que costumam acometer o ser humano. 4 desses tipos são vírus que causam esse resfriado, como eu falei, essa infecção de via aérea superior, infecção mais leve, pode ser acometido por esse coronavírus, esses 4 tipos. Mas tem 3 tipos de coronavírus que podem evoluir com uma infecção grave das vias aéreas inferiores, que é o SARS-CoV-2, que é o responsável por essa pandemia da Covid-19, tem o SARS-CoV, que foi responsável pela pandemia que ocorreu, se não me engano, na China em 2002, que matou muita gente também. Teve a MERS-CoV, que foi um coronavírus que acometeu vários pacientes na região do Oriente Médio em 2012, com alta taxa de letalidade, muitos pacientes morreram. E o que elas têm em comum? Eles têm um quadro mais grave de infecção, com acometimento, na realidade, um acometimento do corpo todo, um acometimento sistêmico. Mas eles têm uma propensão maior de acometer ambos os pulmões, com a evolução grave. Então você tem um quadro inicial, geralmente, muitas das vezes leve, ou leve, moderado, mas são sintomas de febre, tosse, dor no corpo, dor de cabeça, dor de garganta, eventualmente um pouco de coriza, alteração do paladar. E ao longo da evolução da doença, essa infecção pode descer para os pulmões e evoluir com um quadro grave, que é o que nós estamos vendo aí na situação da Covid-19, um acometimento pulmonar que pode ser severo, levar o paciente inclusive a entrar em falência respiratória e precisar de suporte de terapia intensiva. A automedicação está sendo um problema grande
nesse período da pandemia. Muito por causa do medo dos pacientes. Os pacientes estão com medo de ir procurar assistência médica, procurar um pronto-socorro, é compreensível, é até uma recomendação que se evite transitar sem necessidade, só sair de casa para fazer o estritamente necessário. Então, os pacientes em casa, as pessoas ficam em casa com medo, tem algum sintoma, tem essa questão da ansiedade, vai partir para a automedicação. É muito perigoso, a automedicação pode levar a sérios problemas, efeitos colaterais severos. Tem algumas medicações que você não poderia estar tomando, o médico teria que ter sido avaliado por um médico. O importante é que o ato de se medicar é um ato que depende de uma avaliação anterior, um profissional de te avaliar, ver seus sintomas, fazer um exame, indicar uma medicação específica para você, de acordo com o seu organismo, com aquele sintoma que você está tendo. A automedicação é muito perigosa. Temos casos, inclusive, de mortes em pacientes que tomam, no caso da pandemia, nós temos a questão da hidroxicloroquina, aquela corrida às farmácias para buscar a medicação, sem nenhuma comprovação ainda sobre a eficácia do uso dela. Pessoas tomando a hidroxicloroquina, inclusive, como prevenção. Então, é uma medicação que tem muitos efeitos colaterais, né? Eu acho que todos estão vendo aí na TV, tem vários programas mostrando os riscos de se fazer o uso de medicação sem critério. Então, é importante, sim, que o paciente tenha uma orientação, que seja, inclusive, por telefone, se possível, ou a telemedicina, que está regulamentada agora, no período da pandemia, mas que se evite a automedicação. Todos nós temos que ter cuidados nesse momento da pandemia, mas o paciente que tem comorbidade, o paciente que tem doença crônica, tem que ter um cuidado redobrado. Antes de tudo, o maior cuidado que o paciente crônico tem que ter é controlar adequadamente a comorbidade, a doença que ele tem. Se é um diabético, controlar adequadamente a glicose, não se esquecer das medicações. Se é um hipertenso, manter a pressão bem controlada. Se tem uma doença cardíaca, cardiovascular, manter em dia a avaliação com o seu cardiologista, tomar as medicações de forma adequada. E não é diferente também do paciente pulmonar, do pneumopata. Tomar adequadamente as bombinhas, as medicações, manter o controle com o seu médico. Então, são cuidados que todos têm que ter, mas o paciente com doença crônica tem que ter um cuidado redobrado. Então, um reforço maior ao uso correto das medicações, ao controle das doenças de base, ficar atento para qualquer alteração na doença, no aspecto, naquela doença crônica que ele está acostumado. Se mudou, procura assistência, pede ajuda, entre em contato com o seu médico. Os cuidados gerais, que é de amplo conhecimento, todos veem na televisão todos os dias, a questão de sair com a máscara. Estou sem máscara aqui para poder gravar, para conversar com vocês, mas não esquecer, saiu, usar máscara, sair para resolver o que é estritamente necessário, ter um exame importante, né, se o exame for importante, um exame médico, alguma coisa, não deixar de ir, com todos os cuidados. Os serviços de saúde estão se organizando para atender melhor os pacientes com o máximo de cuidado possível. Então, são cuidados gerais que nós temos que ter. Não esquecer de lavar bem as mãos, né? O isolamento social, que está amplamente divulgado. E não esquecer, paciente crônico tem aquela comorbidade, tem que fazer um controle mais rigoroso da doença que já tem, a doença de base. E chegamos ao final de mais um programa. Agradeço imensamente ao convite do Dr. Sérgio Afonso. E até a próxima. E vamos com fé, vamos lutando contra essa pandemia e uma certeza que nós temos, isso vai passar, né? Não vamos ser os mesmos após, mas espero que sejamos cada vez melhores, que saiamos melhor desse desafio que todos nós estamos enfrentando. Um abraço a todos. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa.
cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.